da doadora, porque na parentela dele levantou-se uma doadora de rim para que ele fosse transplantado. E falamos aqui um pouco a respeito de como isso gera toda uma comoção no meio da família e como isso mexe com o psicológico de todos, porque já não é mais um ente querido a se preocupar, e aí passam a ser dois entes queridos. Como foi para você, Luciano, esse processo? Como foi essa notícia? Como foi a cabeça, né, da sua doadora, que ela é uma prima sua de primeiro grau? Como ficou a cabeça, né, da sua doadora? Vocês tiveram algum acompanhamento psicológico? Como foi lidar com isso? Como é que foi a preparação da cabeça dos dois nesse momento? Então, doutora, assim, quando surgiu, é, na verdade, eu passei muito tempo, apesar da minha esposa ter sido compatível comigo, ela não pôde doar porque apareceu um probleminha no exame dela que a impossibilitou. E até então não tinha mais a quem recorrer. E a minha doadora, ela foi morar ao lado da minha casa. Ela é minha prima, é minha afilhada, é como se fosse minha filha. E ela começou a ver o dia a dia, né? O meu dia a dia, quando chegava da diálise, o que eu passava, o que acarretava a hemodiálise em si, os problemas que eu tinha, muitas das vezes, é, eram problemas que me impossibilitavam, às vezes, de andar dentro de casa, enfim, várias situações. E ela foi vendo realmente que era difícil, muito difícil. Às vezes que eu chegava cansado, às vezes que eu parecia praticamente um morto-vivo, né? Então foi Mas você pode se dizer que ela ficou comovida mesmo com o teu estágio. isso, comovida com o meu estado de saúde, da forma que eu estava passando por aquilo. Então, ela falou assim, Dindo, eu vou lhe doar. Então, a gente foi fazer o exame. Eu já não estava mais me tratando aqui pelo Rio de Janeiro, porque eu descobri, dentro da sala de diálise, ouvi falar sobre um médico e sua equipe em São Paulo, onde era mais rápido o transplante. Então, eu fui, fiz todos os procedimentos por São Paulo, junto com ela, fui fazer os exames, deu tudo compatível, deu tudo certo. E, assim, acompanhamento psicológico teve, porque tem que ter para todo mundo, porque tem que ser dito realmente que pode vir a acontecer. E ela tem 3 filhos, ou na época ela só tinha 2 filhos, hoje em dia ela tem 3, mas em momento algum passou na cabeça dela falar bem assim, e se fosse? Pelo menos não que eu soubesse, ela sempre foi uma pessoa de atitude muito, eu vou fazer e acabou. E as pessoas falam assim, mas Bruna, você tem as crianças, você não tem medo? Ela sempre com aquela, não. Ela nunca teve medo, até hoje ela diz que não se arrepende de nada do que ela fez, que se tivesse que fazer, ela faria novamente. Nossa, que legal. Então, assim, então foi assim, uma atitude que até hoje eu me emociono com isso, porque você tem que ter um coração muito nobre para ter esse tipo de atitude, sem pensar no que vai vir amanhã para você, no que pode vir acarretar para você mais tarde. Se bem que, para um doador, como o médico deixa bem claro, um doador, ele vai doar seu rim, ele vai ter um outro, ele vai conseguir conviver normalmente com um rim, tendo um pouquinho de cuidado com alguma coisa ou outra, mas ele não vai passar pelo mesmo processo que a pessoa que recebe o órgão vai ter que viver sempre numa constante vigilância, né? Então, até hoje, ela nunca teve problema, nunca houve arrependimento de passar, de ter feito, né, de ter tomado essa atitude. Uhum. Foi uma atitude por amor. E é como eu digo para ela, agora nós somos um, né? Porque eu Tem um carrego ela pedaço, tem eu um pouco carrego ela dela em você, não é isso? Tem um pouco dela em exatamente. você
e Exato. ela tem aí essa responsabilidade, digamos assim, esse galardão, né, diante de Deus, de ter tomado uma atitude, sim, nobre, uma atitude que é decisiva, assim, para a vida dela, né? E É, pelo que eu entendo, Luciano, a mente dela também, o pensamento dela também sempre foi voltado para o positivo. sim, sim, sim. Quando nós temos um pensamento voltado para o positivo, quando nós sintonizamos o nosso pensamento, a nossa energia no positivo, na verdade a gente atrai o positivo. Se desde o início Exato. do teu processo você tivesse um pensamento de derrota, ou de falência, ou de queda, se você no teu processo de doença, de hemodiálise, você tivesse desistido, com certeza você não duraria 5 anos. Até Não, mesmo não. porque um processo de hemodiálise durante muito, tem gente que não dura esse tempo todo, tem gente que não aguenta fazer esse tempo todo, né? É, né, doutora? A força que vem de você, a força que Uhum, vem de Deus, principalmente, para poder te dar esse esclarecimento, para você tomar essa atitude de dizer sou eu por mim e vamos à luta, porque se você quer realmente viver, você quer realmente vencer isso aí, você não pode se entregar, assim como eu convivi com muitas pessoas na diálise que se deixavam na derrota totalmente, se desesperavam com aquilo e só definhavam. uhum, Então, eu não queria aquilo para mim. E, de um certo modo, eu passei por aquilo tudo, mas eu não senti na pele, graças a Deus, o força que a doença tinha, a força que a doença se abatia em quem se deixava levar pela doença. Então, para mim, eu sempre levei com uma atitude muito. Era preocupante, sim, mas eu tinha certeza que eu ia conseguir sair dessa. Eu é, tinha fé que mas eu ia conseguir. Mas existem estudos, isso é comprovado cientificamente, através de estudos e testes, que realmente, quando uma pessoa ela coloca o pensamento positivo, ela coloca a fé, ela coloca a determinação, quando ela põe a mente dela para trabalhar em seu favor, porque, querido ouvinte, entenda, a sua mente ela precisa ser sua aliada, assim como também a sua mente, a sua forma de pensar, ela vai jogar você para baixo, ela vai detonar você. Então, a mente ela é muito importante. E é comprovado por exames de imagens de que quando você ativa esse dispositivo de positividade, de fé, de determinação, quando você coloca a tua confiança no processo, quando você coloca a tua confiança de que vai passar e vai acabar, realmente existem comprovações científicas de que isso é primordial em todo e qualquer tratamento de doença, principalmente as doenças graves, doenças que levam a agravamento, como o Luciano está comentando aqui com a gente. Então, Luciano, você ficou curado do problema renal após o transplante, porém não foi só esse, né? Você fez um outro transplante, né? O transplante de pâncreas, que levou você a se livrar, né? A se libertar do peso da diabetes. Porque você é transplantado do rim, ainda assim teria uma vida cuidando, tratando a diabetes. Como é que foi isso? Então, quando eu fiz o rim, quando eu transplantei o rim, antes mesmo o médico já tinha deixado claro que eu teria que fazer o pâncreas. A princípio seriam feitos dois juntos, que seriam um transplante duplo. Mas como apareceu um probleminha e seriam muitas horas na mesa de cirurgia, o médico resolveu fazer separadamente por conta de eu, de repente, não suportar muito tempo na cirurgia. E ele me disse que eu teria, consequentemente, eu teria que fazer o pâncreas, porque se eu não fizesse, durante algum tempo eu iria novamente perder aquele rim, iria voltar para a hemodiálise.
de tudo. Então, quando ele falou, eu falei assim, ok, sem problema nenhum. Então, aquilo nunca me passou pela cabeça que um dia, depois de 23, 24 anos de diabetes, eu iria me ver livre daquilo. Nunca acreditava que isso poderia acontecer. Até então, eu não tinha relatos de que uma pessoa ficou curada da diabetes. E até hoje em dia assusta muita gente fazer um transplante de pâncreas. Até médicos endocrinologistas, eles não aconselham a pessoa a fazer um transplante de pâncreas. Mas para você fazer um transplante desse, também você tem que se enquadrar, Uhum, tem que ter uma situação bem grave já da diabetes, né? Como foi meu caso, que atingiu o uhum. rim, como tem várias outras situações que a diabetes causa. E eu fiz o pâncreas em 3 anos depois eu fiz o pâncreas, fiz em 2015 o pâncreas, e esse intervalo só foi dado, só demorou tanto, porque nesse meio tempo ainda diabético, porque eu fiz o rim, mas ainda estava diabético, eu tive um acidente que é, a diabetes provocou uma infecção na perna, e foram 1 ano, quase 2 anos, tratando dessa infecção na perna. Quase perdi minha perna, cheguei à mesa de cirurgia para poder amputar, mas, de um certo modo, Deus é tão bom, eu já estava com anestesia, Deus te ama e mesmo, com muito, certeza. muito, isso aí sem dúvida. Porque na hora de fazer o transplante, a médica que disse que iria amputar minha perna, não foi porque ela passou por uma cirurgia. E E exatamente, e até na hora de ir para a mesa eu estava pedindo muito a Deus. E chegou um médico que é o meu anjo da guarda. Eu digo que aquele foi meu anjo da guarda, foi Deus que enviou. E ele simplesmente disse para mim que não tinha nada para amputar ali, que a gente iria trabalhar essa perna, e assim foi feito. Foi trabalhado e Aham, restaurada a minha perna. Hoje eu tenho minhas limitações, uhum. mas graças a Deus, depois São daquilo, eu fiz marcas. o pâncreas. Eu fiz o pâncreas e, graças a Deus, deixei de ser diabético depois de 25 anos. Tenho as sequelas da diabetes? Tenho, sim. Mas hoje eu estou aí. Hoje eu estou com uma vida nova, uma qualidade de vida muito satisfatória para que eu tinha antes, né? Uhum. E deixando sempre aí um alerta para que as pessoas realmente cuidem, principalmente de qualquer doença tem que ser tratada, tem que ser cuidada com atenção. Mas que as pessoas tenham realmente, a pessoa que tem diabetes, que é uma doença pesada, silenciosa Uhum. e faz um Uhum. estrago muito grande, que as Uhum. pessoas tenham se atentem para cuidar bem, né? Tratar bem Uhum. da sua saúde aí. É. Eu queria te fazer uma pergunta que foi, inclusive, um motivo de pesquisa, né, para mim, com relação a, às emoções de alguém que é transplantado e também que é doador. Né? Segundo estudos, quando é uma pessoa morta, que é o doador, no caso, o doador do pâncreas para você era uma pessoa falecida. Tá? Então, tem estudos que dizem o seguinte, que isso pode gerar problemas emocionais para quem recebe, né? Por exemplo, disse que tem uma crença sobre eventuais mudanças na personalidade do transplantado, em função da personalidade do doador falecido. Tá? Baseado em quê? Eles dizem que alguns transplantados se referem fantasiosamente terem adquirido algumas características desse doador. Então, você é a melhor pessoa para responder isso para a gente, tirar essa dúvida. Muda mesmo? Um transplantado muda? Você mudou? Você pode dizer, caraca, eu sou outra pessoa, minha cabeça é outra. Tem a ver com o teu processo de dor, de sofrimento, tem a ver com talvez o órgão daquela pessoa que doou para você, no caso sua prima, ou talvez esse doador desconhecido. Como é que é isso? Como é que é a cabeça de um transplantado? Como é que você processa e processou todas essas coisas? Olha, doutora, eu acredito que realmente quem diz que assumiu é, tipos de atitude por conta do órgão de um doador, falecido, Uhum, principalmente,
eu acredito que isso seja fantasia, como a senhora falou. Porque, a Aham. princípio, a gente não conhece, não sabe quem doou, e a família do doador também não sabe para quem foi o órgão. Hum. Então, assim, fica difícil de você dizer assim, eu mudei dessa forma por conta que eu recebi um órgão de uma outra pessoa. Isso aí, para mim, é totalmente fantasioso, né? Uhum. Uhum. Mas eu acredito que eu mudei, sim. Mudei, lógico, quem passou pela experiência que eu passei durante longos 5 anos, né, do transplante de rim, do processo de hemodiálise, do Uhum. tratamento renal, e tem que mudar, né? Porque foram várias situações e aquilo só serviu para me fortalecer. Hoje em dia eu digo para a senhora Uhum. que eu vejo a vida de um de uma maneira totalmente diferente. Eu dou valor a muita coisa. Antigamente eu não poderia tomar um copo d'água, teria seria uma quantidade certa de água por dia. Uhum. E aquilo, no calor, você querendo tomar água sem poder, porque senão seu pulmão encharca, você fica com falta de ar, Uhum. e, e é uma situação muito complicada. Então, assim, são várias situações que foram levando. Então, que você hoje tem que dar valor a tudo. Hoje em dia, eu sou uma pessoa muito mais emotiva. Sempre fui, mas fiquei muito mais emotiva por conta disso, por você saber que a vida é te dada de uma tal forma, você pode dar valor a mínimos detalhes, né? E é, é aquilo, você modifica de uma certa forma, o sofrimento te faz ficar mais sensível. É aquilo, ou ele vai simplesmente te tornar uma pessoa dura, ou ele vai simplesmente te fazer mais maleável, enxergar a vida de um outro modo, de um modo mais atrativo, de uma coisa que seja mais construtiva para você e para as outras pessoas. Porque eu acho que desde o momento que você passa a ser uma pessoa mais benevolente, uma pessoa mais atenta para os problemas dos outros também, que você possa ter uma palavra para poder você dizer para alguém naquele momento de sofrimento da pessoa, Uhum. ou qualquer outro tipo de situação que a pessoa esteja passando, se você tiver a palavra certa, se você poder dar seu ombro para a pessoa poder encostar e Uhum. descarregar aquilo, Uhum. você vai estar fazendo bem para a pessoa, mas você vai estar fazendo bem para você mesmo. Então, eu acho que isso é muito gratificante. Eu mudei muito quanto a isso. Antigamente, eu até falava assim, nossa, antigamente eu tinha um nariz um pouco empinado, não que eu fosse uma pessoa ruim, mas pelo fato de você sempre ter sido uma pessoa muito, assim, resguardada quanto às pessoas, passava um pouco Entendi. tipo, nossa, não chega muito perto, porque é uma pessoa um tanto reticente, né? Um tanto Uhum. você não sabia o que você iria encontrar ali. Legal. Mas isso serviu para me moldar muito. A doença Legal. serviu para me moldar bastante também. Legal. Então, realmente, o que não mata torna a gente mais forte. É, Exatamente. eu quero agradecer muito, muito, muito a tua participação. Muito obrigado por compartilhar conosco dessa história incrível. Quero mandar um abraço, né, para sua prima Bruna, que foi a sua doadora, para minha amiga Célia Regina, os teus irmãos, tá? O Newton, a Ana, a Sandra. Sandra, A Sandra, um abraço aí para toda a família Santos, seus primos, essa gente linda. Conheço tua família realmente é linda. Estamos já encerrando, mas antes deixa eu fazer um anúncio rapidinho. Gente, eu quero convidar vocês para meio-dia estar no Almoço com Deus. É live do Bispo João Mendes de Jesus, tá ok? E hoje vai se falar do direito da liberdade religiosa. E vai estar como convidado o doutor Gilberto Garcia e o doutor Alessandro Costa. E amanhã, meio-dia também, debate contemporâneo com o nosso amigo, pastor e jornalista Davi Antunes. Imperdível, gente, Histórias de Sucesso 2. Vai estar com o pastor Davi amanhã, o defensor público, doutor Paulo Ricardo, e o vereador Bispo João Mendes de Jesus. Gente, até quarta-feira que vem. Deus abençoe. Até lá.